Aleluia, Jesus. Aleluia. Você é esse adorador, amém, queridos? Nada pode calar a sua voz. Nada vai calar a sua voz. Não deixe que ninguém te cale, querido. Adoração é uma arma. O louvor é uma arma poderosa que nos foi dada. Use essa arma em meio às suas lutas, em meio às suas guerras. Levante a sua voz dentro do seu lar. Aleluia. Erga um trono de adoração a Ele. Aleluia. E dê a Ele aquilo que lhe é direito. Aleluia. Adorar eu que sei, adorar eu que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Adorar eu que sei, adorar eu que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem se eu vencer te adora. Cante isso, diga. Se eu vencer te adoro. Se eu perder te adoro. Se eu subir te adoro. Se eu descer, oh Senhor, te adorar é o meu prazer. O Senhor é a minha força. Minha força vem do Senhor. Nada pode calar. Nada pode calar. Erga sua voz bem alto agora e cante. Adorar é o que cante pra Ele. Adorar. Nada pode calar. Nada pode calar, querido. Não existem nada que contenham a voz de quem. Aleluia. Vamos mais uma vez, vamos mais uma vez. Senhor, adorar. Aleluia, adorar. Adorar eu que sou. Nada pode calar. Não existem prisões que contenham a voz de quem te anda. A voz de quem? A voz de quem? Aleluia. A voz de quem? A voz de quem te adora, Senhor. O Senhor não espera perfeição de nós, mas se tem uma coisa que Deus ama ouvir, é a voz que sai de dentro do seu coração. Se tem uma coisa, querido, que Deus ama em você, é quando você adora o nome dEle. Não deixe que ninguém arranque dos seus lábios a adoração. Você pode aplaudir mais uma vez a Jesus nessa manhã? Aleluia, Jesus. Aleluia. Queria que você tomasse o seu assento, fique à vontade. Se eu não te cumprimentei, bom dia. É muito bom estar com você aqui nessa manhã, amém? Antes de pregar, de colocar
de falar com vocês aquilo que Deus colocou no meu coração. Queria dar um recado para as crianças da nossa igreja. Nós estamos em dívida com elas, né? Nós precisamos concluir, terminar aqui o espaço, que com muito carinho, e eu quero, sabe, querido, dizer que em breve estará pronto aí para que a gente possa, sabe, cuidar melhor dos nossos filhos. É difícil para eles, né? Crianças, cheio de saúde, vigor, mas pedir para os pais o cuidado, né, com o volume do celular, do joguinho, essas coisas, para que a gente não perca em nada aquilo que o Senhor tem para nos entregar nessa manhã, amém? Então, em breve, nós vamos concluir aqui. Nós não concluímos ainda por causa de fé, tá bom? Mas a fé vai vir, em nome de Jesus. E nós vamos ter ali um espaço de excelência para eles. Abra sua Bíblia comigo em Juízes, capítulo de número 16. Juízes, capítulo de número 16. Quero ler do versículo de número 16 em diante. Hoje nós vamos ler alguns versículos, mas é muito importante para que você entenda aquilo que Deus colocou no meu coração. Diz assim, Juízes 16, a partir do verso 16. Importunando-a ela todos os dias com as suas palavras e molestando-o, apoderou-se da alma dele uma impaciência de matar. Descobriu-lhe todo o seu coração e lhe disse: nunca subiu navalha a minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre da minha mãe. Se vier a ser rapado, ir-se-á de mim a minha força, e me enfraquecerei, e serei como qualquer outro homem. Vendo, pois, Dalila, que já ele lhe descobrira todo o coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: subi mais esta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. Então os príncipes dos filisteus subiram a ter com ela e lhe trouxeram com eles o dinheiro. Então Dalila fez dormir Sansão nos seus joelhos. Tendo chamado um homem, mandou raspar as 7 tranças da sua cabeça. Passou ela a subjugá-lo e retirou-se dele a sua força. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: sairei ainda esta vez, e como dantes me livrarei. Porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram ele e lhe arrancaram os olhos e o fizeram descer de Gaza, amarraram-no com 2 cadeias de bronze e virava um moinho no cárcere. Verso 22. E o cabelo da sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de novo. Vamos orar. Pai, fala conosco através da sua palavra, que eu seja um instrumento nas suas mãos. O Senhor está neste lugar, tua presença é real aqui. Nós queremos continuar ouvindo, Pai. Nós estamos sentindo, Pai, mas nós queremos ouvir agora. Nós te demos, entregamos ao Senhor o nosso louvor. Agora queremos ouvir, Pai, audivelmente a sua voz. Todo mal nós repreendemos e declaramos que a tua vontade será feita e o teu nome glorificado. Amém e amém. Queridos, o livro de Juízes marca um período novo na vida do povo escolhido de Deus. Quem já leu o livro de Juízes sabe que Deus, nesse período, Ele vai levantar alguns homens e mulheres também para julgar o povo, para muitas vezes livrar o povo das mãos dos seus inimigos.
E fica bem claro para mim, algo no livro de Juízes, que Deus, Ele sempre vai responder o povo mediante as suas escolhas. O comportamento do povo gerava em Deus uma resposta. Já visto que no capítulo de número 13, quando começa ali a história deste homem que vamos falar aqui, nesta manhã, a Bíblia começa dizendo: tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante os olhos do Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Então preste atenção aqui em algo muito importante. Todas as vezes que o povo de Deus se colocava diante do Senhor para clamar pela misericórdia, o Senhor era compassivo para com o seu povo. Então Deus levantava alguém para livrar o mesmo das mãos dos inimigos. Porém, todas as vezes que o povo decidiu deixar de fazer a vontade de Deus, Deus os entregava nas mãos dos seus inimigos. Irmão, aprenda isso aqui. A obediência é um presente de Deus para as nossas vidas. Toda vez que eu obedeço, eu sou abençoado. Todas as vezes que eu desobedeço, algo de mal me alcança. E isso é resultado, queridos, do nosso comportamento. Você precisa entender que todas as vezes que você decidir obedecer, você terá sobre a sua vida a proteção. Mas quando você decidir caminhar com as suas próprias pernas, você vai colher os frutos da sua escolha. Mais uma vez o povo decidiu desobedecer a Deus. E por 40 anos, o povo foi entregue nas mãos dos filisteus. Até que no capítulo de número 13, Deus encontra um homem e uma mulher. O nome dele, Manoá, da tribo de Dan, uma das 12 tribos de Israel. E diz a Bíblia Sagrada que a sua esposa era estéril. A Bíblia não fala o nome dela, mas diz que ela era estéril. Então Deus, com a intenção de livrar o seu povo, envia um anjo a esta mulher, que vai dizer a ela: olha, você vai conceber um filho, você vai dar à luz a um menino, e ele vai dizer para esta mulher que esse menino vai ser gerado no ventre dela com um propósito. O anjo vai dizer àquela mulher: olha, esse menino é o Senhor quem está te entregando, mas o Senhor está te entregando esse menino para um propósito. Ele vai ser um nazireu de Deus. Ele vai ser a pessoa que Deus vai usar para livrar o seu povo da mão dos filisteus. Irmão, imagina o coração dessa mulher quando recebe essa notícia. Toda mulher, quando casa, ou a maioria, né? Principalmente naquela época, principalmente no meio dos hebreus, toda mulher queria gerar filhos. E eu acredito que era o sonho daquela mulher. Então o anjo vem e diz para ela: olha, você vai ser mãe. Irmão, imagina essa mulher recebendo essa palavra. Quando ela recebe essa palavra, ela corre para Manoá, ela corre para o seu esposo, e ela vai contar para o seu esposo o encontro que ela teve com o anjo e a palavra que ela tinha recebido. Irmãos,
Quando Manoá recebe a notícia, imagina comigo agora a cara de Manoá. Se você for ler o texto, né? E eu li, reli, sabe que eu queria muito entrar nessa história. Eu me lembrei de Maria e José. Quando Maria chegou para José e disse: olha, eu tive um encontro com um anjo, e o anjo falou para mim que eu vou ser mãe. Só que José nunca tinha tido relações com Maria. E o que a Bíblia diz? Que José pensou em abandonar Maria em secreto, porque ele não conseguia compreender esse mistério. E quando nós nos colocamos na história, quando eu me coloquei na história, eu fiquei imaginando a Tati chegando para mim falando assim: ó, amor, eu tive um encontro com um anjo, e o anjo falou para mim que eu vou dar à luz a mais um filho. Irmão, eu sou operado. Imagina Manoá, que durante toda o seu tempo de casamento tentou um filho com ela. Imagina Manoá recebendo essa notícia: ó, eu encontrei um varão aí, porque ela usa esse termo, né? E ele disse que eu vou ser mãe. Manoá, a cara dele: que história é essa, né? Eu tentei me colocar na história. Mas como assim? Como assim, né? Aí a Bíblia diz que Manoá vai orar ao Senhor. E ele vai falar ao Senhor: Senhor, o mesmo anjo que o Senhor enviou a minha esposa, o Senhor vai ter que enviar a mim, porque eu preciso ouvir da sua boca para entender essa história. Então diz a Bíblia Sagrada que a sua esposa estava no campo e o anjo veio novamente a ela. Quando o anjo veio novamente a ela, ela correu ao seu esposo e disse: olha, ele está lá no campo, vamos lá. O varão que Deus enviou para me dar essa palavra está lá no campo. Então Manoá correu até onde o anjo estava, e ele vai perguntar ao anjo: é verdade essa história? Então o anjo vai dizer: sim, é verdade. E tudo quanto eu ordenei à sua esposa, é dessa forma que vocês vão proceder com um menino. Pensa que Manoá ficou satisfeito com a resposta? Hein, Rubão? Manoá, ó, queridos, eu ria em casa quando eu lia isso. Manoá falou: meu, será que é um anjo mesmo? Que isso, né? Aí Manoá falou assim: então tá bom, eu vou fazer uma comida para você, porque eu quero ver, né? Se você é um anjo mesmo, a comida vai comer e vai cair, né? Sabe? Lembra dos desenhos? Que um anjo come a comida, não vai parar no estômago do anjo, porque o anjo é um ser. Aí o anjo vai dizer: olha, eu não posso comer, e se você quiser oferecer alguma coisa, algum sacrifício, faça a Deus, porque eu vim aqui em intermédio dele. Se há algo que você precisa entregar, não é a mim, é aquele quem me enviou para dizer à sua esposa e para dizer a você que eu ainda faço milagres, aleluia. Eu ainda realizo sonhos. Tem uma canção que diz isso, né? Deus enviou o anjo àquela família para dizer: olha, Deus me trouxe aqui para dizer que ele ainda realiza sonhos. E ele então oferece um sacrifício a Deus. Ele põe fogo no sacrifício, e quando, sabe, queridos, o fogo está consumindo, o anjo sobe sobre as chamas. Então Manoá e a sua esposa, vendo aquilo, eles se prostram diante de Deus, e quando eles abrem os olhos, o anjo já tinha sumido. Então Deus vai dizer àquele casal: eu conheço o coração de vocês, eu conheço todos os planos que vocês fizeram ao longo do casamento de vocês, que foram frustrados, e eu vim aqui através deste anjo para entregar a vocês aquilo que vocês não puderam com a própria mão de vocês, aleluia. Então nasce Sansão. Sansão, ele era um nazireu de Deus. Pastor, o que é ser nazireu?
Ou o que é nazireu? Nazireu era um voto. E a palavra nazireu quer dizer dedicado, consagrado. E algumas coisas eram exigidas de um nazireu. Um nazireu não podia tomar nada que vinha da uva, nada que vinha de uma vinha. Um nazireu não podia beber bebida forte. Um nazireu não podia raspar o cabelo. Um nazireu não podia tocar em nada que era morto. Nazireu significa dedicado, consagrado. E desde o princípio eu acredito que foi dito a Sansão: Sansão, você foi alguém que Deus gerou para um propósito. Você é um escolhido de Deus. Você é um nazireu. Você foi consagrado. E eu trago essa palavra para a minha vida e para a sua vida nessa manhã, para os tempos de hoje, para o tempo da graça, querido. Você é um nazireu de Deus. Você é alguém que Deus gerou para um propósito. Você foi dedicado, consagrado. Você pertence a Ele, aleluia. No capítulo de número 13 eu aprendo sobre a importância de nós entendermos que fomos gerados para um propósito. Irmão, hoje a maioria das dores que nós enfrentamos é pelo fato de nós não aceitarmos ainda que o Senhor nos gerou com um propósito. A maioria das crises que nós temos são porque nós não entendemos ainda quem somos. A maioria das crises que temos ainda é porque nós não assimilamos a nossa identidade em Deus. Você já conversou com alguém depressivo? Já conversou com alguém que carrega hoje essas dores, que tem essas síndromes, que tem sido assombrado por essas síndromes? Se você conversar, querido, a maioria deles vão dizer assim para você: olha, eu não sei porque eu nasci, eu não sei porque eu estou aqui, a minha vida não tem sentido, eu não encontrei propósito na minha vida. Sabe, eu não sou especial. Ninguém me ama. E tudo isso começa a fazer sentido a partir do momento que eu aceito que Deus me escolheu. Tudo isso começa a ser resolvido a partir do momento que eu conheço João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Sabe o que quer dizer tal maneira? João está dizendo a nós assim: olha, eu não consigo, não cabe em lugar nenhum o amor que Deus tem por nós. Aleluia, o amor é de tal maneira, o amor de Deus é imensurável, o amor de Deus é grande, o amor de Deus é poderoso. Então eu venho aqui nesta manhã dizer a você: você é amado sim, dedicado sim, consagrado sim, feito pelo Senhor para um propósito, aleluia. Aceite isso. Aceite. E não é que a partir do momento que você aceitar isso, tudo vai se resolver. Não. Você vai continuar tendo lutas, vai continuar passando por dificuldades, vai continuar enfrentando guerras. Mas quando eu sei quem eu sou em Deus, eu posso passar pelo vale da sombra da morte. Porém, queridos,
eu não vou temer, porque eu sei quem está comigo. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 a mim, e eu não serei atingido. Sabe por quê? Porque o Senhor dará ordem aos teus anjos para me guardar e me livrar de todos os meus caminhos. Aleluia! Oh, queridos, aceite. Você foi gerado para um propósito. Você é um nazireu para essa geração. Aleluia. Aleluia. No capítulo de número 14, então, Sansão, que sabia quem ele era em Deus, vai começar a declinar. Eu vejo que Sansão, a partir do capítulo de número 14, ele vai se distrair. Então ele se apaixona por uma mulher dos filisteus. E quando ele vai contar aos seus pais: pai, eu estou apaixonado por uma mulher, mas ela não pertence ao nosso povo, ela pertence aos inimigos. E o seu pai e a sua mãe vai aconselhá-lo, dizendo: Sansão, sai fora. Sai fora, Sansão, não vai dar certo. Porém, a própria Bíblia vai dizer que Deus tinha um propósito nisso. E aí é difícil entender. Nós pregamos e falamos a respeito disso na igreja, que julgo desigual, né? É um problema. Mas raras exceções. Nós temos aqui, por exemplo, a Isabel e o pastor Henrique. Isabel já era cristã, nasceu no berço. Encontrou o Henrique largado, abandonado na beira do caminho, com a manga na mão. E hoje está aí, ó, uma bala, né? E hoje são uma bênção. Mas são raras as exceções. São raras as exceções. Então, filho, filha, ouça o conselho dos seus pais. A princípio deu certo, mas depois começou a dar errado. Sansão estava indo um dia ver a sua namorada, e a Bíblia diz que um filotinho de leão, né? Um leãozinho vai avançar em Sansão. Sansão, que era um escolhido de Deus, ele rasga aquele leão no meio, ele mata o leão, continua a sua caminhada, vai lá, vê a sua namorada. Quando ele volta, aquele leão que havia sido morto, ele foi tomado de abelhas. E essas abelhas criaram na sua boca uma colmeia, isso que chama uma colmeia, né? E quando Sansão vê aquilo, irmãos, quando Sansão olha, você já viu quando o pessoal está extraindo o mel dos cachos? Irmão, dá água na boca. Dá água na boca. Quando Sansão vê aquilo, ele não pensa duas vezes, ele vai. Então ele toca no leão. Ele não podia, porque ele era nazireu. Ele já estava se arriscando, porque Deus tinha dado uma ordem lá atrás para que o seu povo não casasse com pessoas de outra tribo. Deus já tinha falado para que eles casassem entre eles. Era uma ordem de Deus. Então ele já estava se arriscando, estava namorando com uma mulher dos filisteus, e agora ele vai tocar naquilo que ele não poderia tocar. No capítulo de número 14, Sansão se distrai no caminho. E isso tem sido um problema para muitos de nós. Começamos bem e terminamos mal. Quantas pessoas você conhece que já estiveram com você aqui neste lugar, que já estiveram com você em outros lugares, que começaram muito bem, que você olhar e falar assim: meu, aquele cara está voando, aquela moça está voando.
E existe um ditado que diz que não importa como você começa, o que importa é como você termina, porque é como você termina que vai, sabe, queridos, te dar destino, que vai te destinar ao lugar que você merece. Aqui começa o declínio de Sansão. Essa semana, alguns assuntos me chamaram a atenção. Morreu um jovem, de 23 anos, que infelizmente caiu de uma sacada. Nós temos visto uma guerra entre Israel e o Hamas, Nós temos visto alguns escândalos dentro da igreja. Essa semana eu vi um pastor que era casado com uma mulher, também pastora, que tem um testemunho lindo, e que na época foi acusado de ter molestado os filhos, e aí houve um divórcio, e agora, por esses dias, ele assumiu de fato ser homossexual, e está namorando com outro homem. E eu fiquei pensando nisso, fora a CPI, eu vi o Rubão falando hoje aqui, às vezes eu assisto lá, e aí, irmãos, eu comecei a me envolver com essas coisas, sabe? E eu vi os crentes se envolvendo com essas coisas. E aí Deus falou comigo: filho, cuidado para não se distrair no caminho, porque não é de hoje que a humanidade está em declínio. Não é de hoje que a humanidade está em declínio moral, está em declínio político, está em declínio religioso. E Deus falou comigo: muita culpa tem a igreja, que ao invés de se posicionar como aqueles que foram escolhidos para um propósito, está, mas ele merece ou não merece? Mas quem está certo, ok. E sabe que eu vim aqui nessa manhã chamar a sua atenção para isso. Deus me trouxe aqui para chamar a sua atenção para isso. Não se distraia no caminho. Eu vi o Iude falando sobre o rapaz, dizendo assim: olha, eu tive algumas vezes com ele e me arrependo de não ter falado de Jesus para ele. Então esta era a nossa parte. O que nos cabe, que não é dizer quem é culpado ou quem não é. A nossa parte, querido, é ser luz para essa terra, é ser sal para esta terra. A nossa parte, querido, é ser a voz que vai clamar ao Senhor neste deserto, aleluia. E nós estamos nos distraindo no caminho. Ele vai contar o segredo para aquela mulher, porque, querido, quem confia no inimigo, a Bíblia diz: confia no Senhor, entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele. Ele confiou naquela mulher, contou para ela o enigma. Até em enigma agora ele está envolvido. Uma espécie de jogo de bicho. Quem acertar o bicho? E o bicho era leão e abelha. Até nisso ele está envolvido agora. Ele conta o enigma, ela vai lá, entrega o seu segredo, e uma guerra se estabelece naquele momento entre os filisteus e o povo de Deus. Sansão vai ser capturado pelo próprio povo. Foi o povo de Deus, o próprio, sabe, queridos, os seus irmãos vão entregar Sansão para os filisteus, capítulo de número 15. Então,
ali acontece algo que ficamos maravilhados. Sansão, sabe, queridos, mais uma vez vai clamar a Deus. Deus vai dar a ele a força que havia nele por causa do seu chamado, porque a força que havia nele era por causa do seu chamado. E ele vai colocar fogo na seara dos filisteus, e ele vai matar 1000 filisteus com uma queixada de jumento. E ele vai se orgulhar de si mesmo, dizer assim: olha, com uma queixada eu matei um monte, com uma queixada eu matei 2 montes. Ele está todo orgulhoso dos seus resultados. E se tem uma coisa que nos engana muitas vezes, são os resultados. A gente olha assim e fala assim: cara, olha os resultados dessa pessoa. Causando até inveja em nós. Nossa, mas eu queria ter o que essa pessoa tem. Eu queria estar no lugar que essa pessoa está. Eu queria fazer o que essa pessoa faz. Queridos, não se engane com alguns resultados. Não se engane. Seja grato a Deus pelaquilo que você está fazendo, ou melhor, pelaquilo que Deus está fazendo através de você. Seja grato a Deus pelo seu ministério, pela sua igreja, pela sua família. Seja grato a Deus pelo seu emprego. Seja grato. Pare de olhar para o resultado dos outros. Irmãos, eu pensei, quando eu li aqui, eu já li algumas vezes, você conhece a história da Sansão, que esse aqui seria o fim do poço. Mas não. No capítulo de número 16, as coisas vão piorar para Sansão. No capítulo de número 14, ele errou. Ou podemos discutir sobre isso, se não é perdas. E quem tem inteligência aprende com os erros. Sim ou não? Quem tem inteligência aprende com os erros. E mais inteligente ainda, ou perdão, quem tem sabedoria aprende com os erros. Agora, mais sábio ainda é quem aprende com os erros dos outros, né? Eu já contei para vocês a minha história aqui. E quando eu conto a minha história, é na intenção de que você aprenda com os meus erros, a fim de não cometê-los. Então, Sansão errou. E eu esperava que ele aprendesse com o seu erro. Mas não, no capítulo de número 16, ele vai voltar a errar. E tem um ditado que diz que errar é humano, mas persistir no erro é o quê? Burrice. E se persistir no erro é burrice, insistir no erro é doença, querido. Ele não vai só persistir. No capítulo de número 16, sabe o que ele vai fazer? Ele vai se apaixonar por uma prostituta. Então começa a ficar evidente para mim que o problema de Sansão era a mulher. Você viu o que a viúva do MC falou lá? Homem casado tem que andar com homem casado. Vocês sabem qual é a minha posição sobre isso. Eu sou um pouco mais radical, queridos. Eu acredito e ensino isso, que homem casado não tem que ter amizade com mulher. Ah, pastor, mas eu trabalho com... Isso é inevitável. Ser colega é diferente. Ser amigo é íntimo demais para quem é casado. Então tome cuidado, porque eu já vi muitas vezes: ah, pastor, mas ela é só minha amiga, é. Aí no dia que você briga com a sua esposa, porque você vai brigar, você viu eu falando aqui a última vez que eu preguei. Ah, tá chato, eu vai, sua bruxa. Briga, irmão, casamento é assim. E aí no dia que você brigar, você vai encontrar sua amiga. E sabe o que você vai ouvir dela? Você não merece essa mulher. Aí você, otário, não é que ela tem razão, mano. Eu sou tão especial. Cuidado! Sansão errou, insistiu no erro, capítulo de número 16.
quando ele conhece aquela prostituta e ele persiste no erro quando conhece Dalila. Porque pior que a primeira mulher, pior que a prostituta foi Dalila na vida de Sansão. E por que eu falo que errar é humano, persistir é burrice e insistir é doença? Porque se você tem insistido, você precisa reconhecer que você tem um problema. Você precisa de ajuda. Você precisa de alguém, você precisa procurar o seu pastor e falar: pastor, sabe, não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira, é um problema que eu tenho. E eu tenho certeza que Deus vai levantar pessoas para te ajudar, porque o mesmo problema que você tem, eu tenho, mas talvez de forma diferente. E problema, pecado para Deus, querido, tem o mesmo tamanho, a não ser a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então procure ajuda. Procure a ajuda do seu pastor, procure a ajuda dos seus líderes, procure a ajuda de um psicólogo. Ah, pastor, psicólogo não é de Deus. Quem falou para você que o psicólogo não é de Deus? Já faz tempo que esse mito caiu, queridos. Existem psicólogos excelentes, cristãos, que vão ter uma palavra de Deus, um conselho de Deus para te entregar. Então, cuidado. Sansão vai se envolver com Dalila depois da prostituta. E Dalila vai se vender aos filisteus por uma quantia de dinheiro. E os filisteus vão dizer a Dalila: Dalila, descobre o segredo de Sansão, e nós te daremos essa quantia em dinheiro. Quando Dalila começou a importunar Sansão, Sansão poderia muito bem ter despertado, porque ele já havia cometido o mesmo erro com a sua primeira esposa, de contar para ela o segredo do enigma. Mas não, ele estava tão distraído que sabe o que ele vai fazer? Ele vai começar a brincar com aquilo que Deus tinha colocado nas suas mãos. Irmãos, escute o que eu vou te dizer aqui: com Deus não se brinca. Diego estava pregando aqui quinta-feira e ele falou a respeito disso. Ele falou um monte de coisa bonita que eu não consigo nem falar, mas uma delas, eu não sei se eu vou conseguir falar, que ele falou assim, que do homem Deus tira, das mãos do homem Deus tira, né? Mas quem tira o homem das mãos? De Deus. Ele começa a brincar com aquilo que Deus tinha colocado nas suas mãos. E eu quero dizer uma coisa: não brinque com aquilo que Deus colocou nas suas mãos. O que Deus colocou nas suas mãos sabe, queridos, ame o que Deus colocou nas suas mãos. Ame o que Deus colocou nas suas mãos. Ame o que Deus colocou nas suas mãos. Ele vai dizer, Dalila vai falar: qual é o seu segredo? Ele vai falar: se você me amarrar com uma corda, eles vão conseguir. Aí quando ela falava: os filisteus estão vindo, ele ia lá e pum, rompia as cordas, brincando com aquilo que Deus tinha dado a ele. Se você me amarrar em duas vergas de madeira, você vai conseguir, sabe, você vai descobrir. E ele ia lá, quando ela falava: os filisteus estão vindo, aí ele ia lá e se livrava daquilo. Só que ela insistiu tanto, que a Bíblia vai dizer que o seu coração foi entregue a ela. Irmãos, a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Não confie no seu coração. Não confie no seu coração. E ele vai contar para ela o segredo. Sabe o que ela vai fazer? Ela mesma vai acariciar Sansão até ele dormir no seu colo. E quando ele dorme no colo de Dalila, ela vai chamar alguém que vai vir e vai raspar a sua cabeça. Quando rasparam a cabeça de Sansão, mandaram o recado aos filisteus: pode vir agora, que nós descobrimos o segredo dele.
Preste atenção no que eu vou te dizer. O segredo de Sansão não estava no seu cabelo. O segredo de Sansão estava no seu chamado. Aleluia. Quando eu exerço aquilo que Deus me chamou para ser, Ele se responsabilizará por mim. Aleluia. Ore pelos enfermos, querido, e creia que é Deus quem vai curar. Dê uma palavra aos oprimidos e creia que é Deus quem vai restaurar, querido. Estenda a sua mão sobre a sua casa e profetiza, porque é Deus quem vai fazer. Deus se responsabiliza pelo que Ele nos entregou. O nosso segredo não está no nosso cabelo, está no nosso chamado. Aleluia. Vocês estão me entendendo? Sim ou não? Então, quando os filisteus vêm contra Sansão, ele vai despertar do sono e mais uma vez ele acha que por causa do seu chamado ele vai vencer os filisteus, mas ele tinha sido entregue aos inimigos. Ele tinha contado, ele desprezou, ele brincou com aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Então ele vai ser capturado. Depois de capturado, sabe o que vão fazer com Sansão? Em algumas versões diz que os olhos dele foram furados. Em outras, dizem que os olhos dele foram arrancados. Eles vão arrancar ou furar os dois olhos de Sansão. Sansão foi colocado em um lugar, amarrado para puxar uma moinha, fazer o serviço de um animal. Ele está fazendo o serviço de um animal naquele cárcere, naquela prisão. Então, no capítulo de número 16, os filisteus decidem fazer uma festa, aonde o nome do Deus deles seria adorado, Dagon. E eles vão mandar buscar Sansão para humilhá-lo diante de todos os filisteus. Então eles entram com Sansão naquele lugar. Sansão, cego, ferido, machucado. Eles entram com Sansão naquele lugar. E Sansão vai pedir para o rapaz que está introduzindo ele dentro daquele templo. E ele vai dizer: olha, você consegue me colocar no meio das duas colunas que sustentam esse lugar? E aquele rapaz coloca Sansão ali de maneira estratégica, da forma que ele havia pedido. Então eles estão adorando a Dagon. Sansão está ali no meio das duas pilastras. E ele vai fazer uma oração a Deus, dizendo: Senhor, eu sei que o Senhor me conhece. Eu sei que o Senhor lembra de mim. Pela última vez eu te peço. É triste o fim de Sansão. Que na minha morte eu possa matar mais do que em vida. E ele empurra as colunas. E o templo vem abaixo sobre todos aqueles que estavam ali. E a Bíblia vai dizer que na sua morte ele matou mais do que em vida. Ele foi enterrado junto com seu pai. Ele foi retirado dos escombros. Depois foi enterrado junto com seu pai. Mas há algo que eu queria profetizar sobre a sua vida aqui nessa manhã, para terminar. Eu queria que você se colocasse de pé. No período em que Sansão esteve preso, a Bíblia diz que o cabelo da sua cabeça voltou a crescer. Eles não perceberam isso, os inimigos não perceberam isso. Que no período em que ele estava ali no cárcere, o cabelo dele começou a crescer novamente. E eu vim aqui profetizar isso sobre a sua vida. Queridos,
Eu não sei quais são as marcas que você carrega no seu corpo, mas o Senhor tem perdão para a sua vida nessa manhã. Eu não sei o que te fizeram, se arrancaram os seus olhos e você não consegue mais enxergar, não tem mais perspectiva, não consegue sonhar. O Senhor te trouxe aqui nessa manhã para te dizer que Ele está fazendo nascer cabelo sobre a sua cabeça novamente. Que é isso, Paulo? O Senhor te trouxe aqui para te dizer que Ele está te devolvendo a sua força para você cumprir o seu propósito. O Senhor te conhece. O Senhor sabe. O Senhor sabe das suas dores, dos seus traumas, das suas feridas. E o Senhor tem sim óleo fresco. Há um bálsamo que pode ser derramado sobre a sua vida nesta manhã, e você será curado de todas essas coisas que te impede, aleluia, de agarrar de volta aquilo que é seu, aquilo que o Senhor te entregou, aquilo que o Senhor te disse, a promessa que o Senhor te fez, a palavra que o Senhor te entregou, os projetos que Ele colocou no seu coração. Queria que você fechasse os seus olhos. Pai, é em nome de Jesus de Nazaré que eu quero declarar isso sobre as nossas vidas. Erramos, e erramos de novo, e erramos mais uma vez, mas o Senhor conhece o nosso coração. E nós nos derramamos nesta manhã na Tua presença para te pedir: perdoa-nos. Perdoa-nos se em algum momento nós desacreditamos que fomos gerados para um propósito. Perdoa-nos se por algum momento nos distraímos no caminho. Perdoa-nos se temos dado mais valor, Senhor Deus Pai, aos resultados do que a sua presença, do que a obediência. Perdoa-nos, Pai, se temos insistido em errar. Mas eu creio que nesta manhã o Senhor está fazendo crescer cabelo na nossa cabeça. O Senhor está nos devolvendo a força. O perdão está trazendo de volta a força. E o Senhor nos levantará, Senhor Deus, para sermos neste tempo, Senhor Deus Pai, o sal e a luz, Pai. Aqueles, Senhor Deus Pai, que terão uma palavra, Senhor Deus Pai, de Deus para essa humanidade caída, Senhor. E o nome do Senhor será glorificado através de cada um aqui. É o que eu te peço e te agradeço. Você pode aplaudir a Jesus bem forte?